Bom, obrigado. Vamos continuar a nossa conversa. Nós estávamos falando sobre o Senhor lutando com Jacó e transformando-o e fazendo-o reagir e fazendo vencer-se a si mesmo. E aí nós temos outro movimento em relação a Jacó. Deus protege Jacó novamente e finalmente Jacó prega a sua fé. O que foi que aconteceu? Diná, filha de Jacó, foi violentada. Os irmãos de Diná, o moço que fez isso, falou com o pai dele e foi tentar consertar a coisa, casando com Diná e unindo as tribos e os clãs. O Jacó aceitou a proposta, mas aí os filhos de Jacó disseram: mas eles têm de se circuncidar porque faz parte do nosso pacto, da nossa aliança com Deus. Se eles não se circuncidarem, não podem fazer parte conosco, e pronto. E aí eles aceitaram e decidiram que iriam ser parte do clã de Israel e adorar o Deus de Israel. Quando todos eles se circuncidaram num único dia, quando eles estavam na pior situação de recuperação desse ato de circuncisão, os irmãos de Diná, principalmente comandados pela tribo de Levi, foram até o arraial desse clã, desse povo, e passaram ao fio da espada todos os homens. Ponto. Mataram todo mundo, não deixou ninguém para contar a história. E saquearam tudo e tomaram. Jacó entrou em pânico. Principalmente, primeiro porque era uma barbárie o que tinha acontecido, segundo porque a palavra dele foi desonrada, né? Ele tinha dado a palavra àquele povo que os aceitaria no clã. E em terceiro lugar, porque haveria vingança, certo? Ou seja, é uma questão óbvia, né? Se você ataca um povo, você está numa região com muitos povos, muitos clãs, muitas tribos, você ataca uma, né, desse jeito, você chama a atenção de todas as outras tribos ao redor para a possibilidade de que os próximos seremos nós, né? Então pode ser que eles venham nos atacar. Então qual é a lógica? Vamos atacá-los primeiro, né? Vamos acabar com eles, porque senão daqui a pouco a gente dorme e não sabe se levanta, porque eles vão e atacam traiçoeiramente, porque tem esse dado. Foi um ataque traiçoeiro, não foi um ataque, não foi uma guerra e eles estavam se defendendo e venceram, não. Eles foram induzindo o pessoal ao erro e criando uma situação para eles estarem numa situação de impossibilidade de reação, de tal maneira que eles não encontraram resistência, porque não tinham como resistir mesmo. E aí o Jacó está desesperado, mas aí ele tem uma experiência com Deus muito interessante. Deus disse a Jacó: levanta-te, sobe a Betel e habita ali. Faze ali um altar ao Deus que te apareceu quando fugias da presença de Esaú, teu irmão. Então disse Jacó à sua família e a todos os que com ele estavam:
Lançai fora os deuses estranhos que há no vosso meio, purificai-vos e mudai as vossas vestes. Está vendo? Aqui o Jacó está fazendo com os filhos e noras e membros do clã o que ele não fez com Raquel. Raquel fugiu com o ídolo do pai, o deus estranho que o pai adorava. Aqui o Jacó está exigindo honra única e exclusivamente ao Deus de Israel e proibindo que o seu povo e o seu clã adore outro Deus que não seja o Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó. Então, todos os que com ele estavam, disse Jacó à sua família e a todos que estavam com ele: lançai fora os deuses estranhos que há no vosso meio, purificai-vos e mudai as vossas vestes. É a ideia de não estar com nada que tenha participado daquela ação sanguinária. Levantemo-nos e subamos a Betel. Farei ali um altar ao Deus que me respondeu no dia da minha angústia e me acompanhou no caminho por onde andei. E deram a Jacó todos os deuses estrangeiros que tinham em mãos e as argolas que lhes pendiam das orelhas. E Jacó os escondeu debaixo do carvalho que estava junto a Siquém. E aí, tendo eles partido, o terror de Deus invadiu as cidades que lhes eram circunvizinhas, e não perseguiram aos filhos de Jacó. Então Deus socorreu a Jacó, protegeu a Jacó de novo. Mas dessa vez Jacó já estava cooperando com Deus. Essa é uma mudança drástica de ação do Jacó. Até então, o Jacó não cooperava com Deus. Deus cooperava com Jacó, mas Jacó não cooperava com Deus. Mas aqui, a graça já tinha levado Jacó a uma consciência mais profunda. E o Jacó passou a cooperar com Deus. E como é que ele coopera com Deus? Chamando o seu povo a romper com todo e qualquer movimento que não seja de adoração ao Deus verdadeiro. E é aqui que aparece a primeira postura de quem está na graça. Geralmente, quando a gente começa a falar com as pessoas sobre a graça e elas vão entendendo a graça, elas perguntam: e qual é a minha parte? O que eu tenho de fazer? E a resposta é adorar. Adorar a Deus. E aqui nesse texto tem uma colocação muito interessante, que é, ele diz: nós vamos subir a Betel, lá aquele lugar onde ele sonhou a escada, o sonho da escada, e lá nós vamos fazer um altar a Deus. Isso é muito interessante, porque ele voltou ao dia do encontro. Isso é uma coisa que eu queria dizer para você, meu irmão, minha irmã. Quando a crise se abater sobre você, quando tudo à sua volta parecer confuso, quando parecer que tudo está fora de lugar, que nada mais faz sentido, e quando você estiver extremamente tentado a jogar tudo para o alto, volta para a sua Betel. Volta para o lugar onde você se encontrou com Deus, lá no começo da sua caminhada com Ele. Ele está esperando você lá. Ele está esperando você lá. E Ele está esperando você lá para lhe dizer: verdade é o que você encontrou aqui. Verdade é o nosso encontro. E é a partir desse encontro que você tem de viver. Você não pode ficar olhando para o lado. Você não pode ficar se abatendo com o que cerca você. Você não pode dar tanta importância a essa loucura à sua volta.
você teve um encontro comigo. É a partir daqui que você tem de viver. Então, quando tudo à sua volta parecer uma doideira só, quando você tiver com aquela crise que muitos de nós já teve aqui no Brasil, de dizer, quer saber de uma coisa? Eu não vou mais participar desse negócio. Eu não tenho nada a ver com essa doideira, não. Eu não tenho nada a ver com isso, não. Esses caras estão ficando tudo doido. Eu não vou participar disso aí, não. E aí você começar a pensar, sabe de uma coisa? Isso tudo é mentira. Isso aí é só um comércio. Isso aí é só uma lavagem cerebral. Volta para a sua Betel. Volta lá. Lá onde você aprendeu que você era a casa de Deus. É ali que está a segurança do seu relacionamento com Deus. Lá onde você se encontrou com Ele, Ele se encontrou com você. Lá onde Ele apareceu para você. E disse, eu sou o teu Deus. Lá onde você se encontrou com Jesus Cristo. É lá a base da sua fé. Não é o que aconteceu, não tem nada a ver com os sofrimentos que você pode ou não ter sofrido, não tem nada a ver com os sofrimentos que você pode ou não ter provocado, e não tem nada a ver com as loucuras que podem ou não ter acontecido à sua volta. Não tem nada a ver com as explorações que você viu ou que sofreu. A sua fé, o seu relacionamento com Deus, está na sua Betel. Lá no lugar onde você e Deus se encontraram. Onde você e Cristo se encontraram. E foi apenas e tão somente vocês dois. Não tenha mais ninguém lá. Porque o encontro com o Senhor é sempre pessoal. É sempre pessoal. Eu gosto muito daquela passagem da Maria indo embalsamar o corpo de Cristo no domingo pela manhã. E ela chega lá e o túmulo está vazio. E os anjos estão assentados dentro do túmulo. E ela pensa que os anjos fazem parte da turma que roubou o corpo. Ela pensa que os anjos fazem parte da turma que roubou o corpo de Cristo. Porque ela era corajosa, mas ela também não esperou a ressurreição. Mas ela era corajosa. Essa é a grande virtude dela, ela era corajosa. E ela foi então lá para embalsamar o corpo de Cristo. E aí quando ela chega lá, os anjos estão lá, sentados, não tem mais ninguém lá, a não ser eles. Jesus não está mais lá, ressuscitou. E ela pensa que aqueles anjos fazem parte da turma que roubou o corpo de Jesus. E ela é corajosa mesmo, porque ela chama os caras às falas e diz, onde é que vocês puseram o corpo do meu Senhor, porque eu vim embalsamá-lo. E eles dizem, mulher, por que choras? E ela diz, eu vim embalsamar o corpo do meu Senhor, onde vocês o puseram. Quando ela estava lá conversando com os anjos, alguém atrás dela perguntou, mulher, o que procuras? Por que choras? Ela olhou, viu um homem de pé e pensou que era o jardineiro. Aí disse para o jardineiro, escuta, o senhor também participou disso? Onde é que está o corpo do meu senhor que eu vim para embalsamá-lo? E voltou-se de costas para esse homem e continuou a conversar com os dois anjos que ela não sabia que eram anjos. Aí nisso, o homem para quem ela virou as costas disse, Maria. E ela voltou-se e disse, mestre. E fez uma bobagem, não foi? Porque ela acreditava que o cara era o jardineiro. O lógico era ela voltar-se para ele e dizer, como é que o senhor sabe meu nome? Ela achava que ele era o jardineiro, Você olha para um sujeito, você pensa que é o jardineiro ladrão ainda.
porque roubou o corpo do que você veio embalsamar. Aí o sujeito chama você pelo seu nome, e aí você vira e você diz o quê? Como é que o senhor sabe o meu nome? Essa é a lógica, mas não foi o que ela fez. Ela disse: mestre, por quê? Porque ninguém chamava Maria daquele jeito. Ela reconheceu: só ele me chama assim. Essa é a sua Betel, meu irmão, minha irmã. Lá onde Jesus fala o seu nome como ninguém mais falou, fala ou falará. É lá que está a sua fé. É lá que está a sua fé e a sua conversão e a sua salvação. Não está nessa loucura à sua volta. É lá. E é a esse momento que nós temos de ser fiéis. Porque lá Jesus me encontrou e eu me encontrei com Jesus. E Ele fala o meu nome de um jeito que ninguém nunca falou e jamais falará. E lá você se acha. Porque todas as vezes que a gente acha Jesus, a gente se acha. Então, foi o que Jacó fez. Eu vou voltar para o lugar onde Deus me encontrou. E vou adorá-lo. E vou oferecer um culto para Ele. E Ele vai falar comigo de novo. Entendeu? Não se deixe abater por nada que aconteça à sua volta, porque cada um de nós tem a sua Betel, a sua cidade luz, o lugar onde a gente foi iluminado, onde o Senhor nos chamou pelo nome, e a gente nunca mais esqueceu a forma como Ele nos chamou. Vai para lá. Não fica no meio da doideira, não. Não fica tentando achar lógica nessa ilogicidade toda. Não fica tentando achar nexo no que não tem mais nexo. Mas não abandona Jesus Cristo por causa disso. Porque isso é só loucura. A sua fé se sustenta naquele encontro. Aquele encontro. E Jesus está esperando você lá o tempo todo. Principalmente quando as coisas ficarem incompreensíveis. Quando tudo à sua volta perdeu o sentido. Que foi o que aconteceu com Jacó. Jacó disse: bom, agora o que o Labão não fez, o que o meu irmão não fez, os povos aqui vão fazer por causa dos meus filhos. Mas Deus fez uma coisa impressionante. Deus espalhou o terror dele nas cidades que lhes eram circunvizinhas, e eles não perseguiram aos filhos de Jacó. Igual ele vai fazer depois no tempo de Ezequias, que ele vai espalhar o terror, os soldados adversários vão sair tropeçando uns nos outros, e ainda vão deixar... Vão salvar, e tudo vai se salvar. Vai ser como ele fez na época que ele ajudou Eliseu a enfrentar os sírios. Vai ser como ele fez quando ajudou Elias a derrotar os profetas de Baal. Porque a gente sempre pensa que o que Deus está fazendo quando ele faz algo, mas a gente não percebe o que Deus está fazendo quando Ele impede algo. Por exemplo, se você pensar em Elias contra os profetas, os 450 profetas de Baal, por detrás de Baal estava a própria figura do inferno, tá certo? Os anjos caídos. Você acha que os anjos caídos não têm condições de mandar fogo do céu? Então, por que eles não mandaram? Porque Deus não deixou. Entendeu?
Pode ser até que eles tivessem se reunido e prontos para lançar fogo, e aí um dos demônios disse pro outro: ó, tem um olho aí observando a gente, é melhor a gente olhar. E aí quando eles viram, é melhor a gente não fazer. Pronto, acabou. Porque não tem só as coisas que Deus faz, tem as coisas que Deus não deixa que sejam feitas. E foi isso que aconteceu com Jacó. Ele foi em busca de Deus, e Deus o atendeu antes que ele chegasse. Isso é impressionante. E é isso só que você e eu temos de nos lembrar, que quando a gente vai em busca do Senhor Jesus, que a gente encontrou naquele dia que marcou a nossa existência para sempre, antes de você chegar em Betel, ele já chegou em você. É isso. Antes de você chegar em Betel, em luz, ele já chegou em você. Nunca se esqueça disso. Nunca se esqueça disso. Tem um lugar na história da salvação, que é comum a todos nós, que é só seu. E tem um lugar na história de salvação que, embora a história da salvação seja comum a todos nós, tem um lugar que é só seu. Ninguém mais entra lá, ninguém mais ouve o que só você tem de ouvir. É a cena lá do sepulcro com Jesus falando: Maria. Pronto, não precisou falar mais nada. Porque ela sabia: ninguém fala o meu nome assim, só Ele. E isso, meu irmão, minha irmã, é verdade para cada um de nós. Cada um de nós. E é lá que a nossa fé se sustenta. Porque a fé cristã é um relacionamento com uma pessoa. A pessoa de Jesus de Nazaré. E esse relacionamento com essa pessoa é que nos faz relacionar com todas as outras pessoas. E sermos construtores do condomínio de Deus. Mas cada um de nós, isso é maravilhoso. Não existe igreja abaciada, não. É por isso que você, meu irmão, minha irmã, que é pastor, pastora, eu, você, a gente serve as ovelhas. Mas as ovelhas servem a Jesus Cristo. E a gente serve as ovelhas em serviço a Jesus Cristo. Lembre-se sempre disso. Não são as minhas ovelhas, são as ovelhas de Cristo. Por uma razão muito simples: o meu sangue não serve para pagar nem os meus pecados. Eu posso derramar esse sangue aqui à vontade, não vai resolver para nada, só vai me gerar uma anemia braba, mais nada. O único sangue capaz de resgatar homens e mulheres do mais profundo inferno e transportá-los em segurança para o seu reino é o sangue de Cristo. Portanto, única e exclusivamente a Ele seja a honra, a glória e a obediência. E a obediência. Simples assim. E o camarada, e hoje eu ouço muitos colegas dizendo assim: não, mas o pessoal tem de ter
fidelidade ao seu pastor. É verdade. É verdade. E o pastor deles é Cristo. Igual, é o mesmo pastor que você tem. Cristo. Se eles forem fiéis a Cristo e obedientes a Cristo, eles só vão lhe causar problemas se você não for obediente e fiel a Cristo. É isso. Qualquer problema que um cristão tem de consertar com Cristo. Tá certo? Se você está com problema, está com problema com Cristo, tem de acertar isso com Ele. Se você acertou um problema com Cristo, acertou com todo mundo. É isso que a gente foi perdendo, porque vai virando esse negócio tirânico, ditatorial. Esquece. Nós somos aqueles que voltaram da grande rebelião e nós voltamos de joelhos aos pés de Cristo. Quem somos nós? Nós somos os que rompemos com a rebelião de Lúcifer e voltamos para Deus por meio de Jesus Cristo e voltamos de joelhos dizendo ao Eterno: só o Senhor é digno de honra, o universo só se entende pelo teu amor. E nós não queremos viver outra vida senão em adoração ao Senhor, porque só adorar-te dá sentido à existência. Ponto. Isso é o que nós somos. Qualquer coisa que fugir daí não tem nada a ver com a gente. Ponto. E isso é simples, porque isso resolve um montão de problema. Não precisa complicar. Então, vamos aprender isso com Jacó. Muito boa essa de Jacó. Disse: eu vou voltar para o lugar onde Deus me encontrou, onde eu fui encontrado por Deus. É lá, todos nós temos esse lugar. Todos nós temos esse lugar. Eu não me lembro o dia da minha conversão, eu não me lembro nem o dia do ano, nem o dia do mês, nem o dia da semana, nada. Eu me lembro do ano e ponto. Mas eu me lembro exatamente do que foi que aconteceu. Para mim é nítido, está na minha cabeça, nunca saiu daqui. Eu me lembro o que foi que aconteceu naquele dia. Naquele dia, Jesus disse: oi, eu sou Jesus de Nazaré, eu vim buscar você. Ponto. É para lá que eu volto sempre. E tem esse dia na sua vida, volte sempre para lá. Porque quando a gente volta para lá, tudo volta nos eixos e a gente sabe quem é e o que tem de fazer. E a gente continua de lá, com tudo que a gente já sabe. Então, esse é um grande aprendizado que o Jacó nos ensina. Mas o importante é a gente lembrar que Deus continuou lá sustentando. Realmente o que os filhos de Jacó fizeram foi uma barbárie. Uma barbárie. Mas Deus tinha um compromisso. E manteve o seu compromisso. Às vezes a gente pensa assim: não, mas Deus não vai fazer nada? Vai, Ele está fazendo, você é que não está vendo. É que a gente não entende a dinâmica do perdão. Imagina o seguinte: quando Satanás
entrou no jardim, ele se disfarçou de serpente. Tá certo? Por que ele se disfarçou de serpente? Porque a serpente fazia parte do jardim, né? E Deus tinha dito para o homem que era para lavrar o jardim e cuidar do jardim. Proteger o jardim. Bom, mas proteger do quê? Está tudo muito bem. Eles dominam sobre a terra. Os animais e todos os seres vivos lhes são submissos. Então proteger do quê? Então isso significa que eles sabiam que tinha um adversário que ia tentar infiltrar-se no jardim. Por isso, o inimigo entra como um elemento do jardim. A serpente também era um elemento do jardim. E eles não perceberam que estavam enfrentando o inimigo. Aqueles de quem eles deveriam guardar e proteger o jardim. E aí acontece toda a história que nós conhecemos, e eles vão perdendo vão pondo tudo a perder. E põe tudo a perder mesmo. Agora, o que o inimigo queria? Ele queria fazer um reino paralelo ao de Deus? Não. Não tem jeito de ter reino paralelo ao de Deus. Não tem jeito. Não tem jeito. Então o que ele queria? Ele queria provocar a ira de Deus para que Deus destruísse tudo. Todos os atos do inimigo são atos suicidas. É aquela lógica de que já que não tem para mim, então não vai ter para ninguém. Tá certo? É a lógica da hecatombe. Não vai ter para mim, então não vai ter para ninguém. E Deus é fiel, Deus é justo, e aí quando eles vierem, eles são o auge da criação. Com eles vem tudo que Deus criou. Deus vai ter de ser justo e vai ter de destruir tudo. E aí ele convence a humanidade a vir para a rebelião dele, e a destruição não veio. A destruição não veio por quê? Porque Deus é injusto? Não. Porque Deus já tinha descarregado a justiça no Cordeiro. Por isso que o apóstolo Pedro diz que o sangue de Cristo é conhecido com efeito desde antes da fundação do mundo. Deus já tinha descarregado a justiça no Cordeiro antes da fundação do mundo. Deus já tinha providenciado o perdão. Porque o inimigo estava tentando colocar Deus numa encruzilhada. Ou Deus perdoa, ou Deus destrói. Mas como o inimigo não sabe da cruz, não sabe do sacrifício antes da criação do mundo, ele sabe, Deus não pode perdoar, porque perdoar é atentar contra a justiça. E Deus é justo, então Deus vai destruir. Só que ele não sabia que Deus já tinha providenciado o perdão. Todas as vezes que eu e você pecamos, o nosso pecado tem potencial suficiente para destruir tudo no universo, não fosse o sangue derramado antes da fundação do mundo. Entendeu? Então o que isso significa? Que Deus sempre vem a nós a partir da realidade do perdão, e não a partir da realidade da condenação, porque toda a condenação já foi jogada sobre
Cristo. Então, esse é o cerne da graça. Graça é tudo que a Trindade pode fazer por causa do sacrifício de Cristo. E a Trindade, por causa do sacrifício de Cristo, pode perdoar, transformar, ressuscitar, criar, renovar, porque toda a justiça que cobra condenação foi satisfeita no sacrifício do Cordeiro que tira o pecado do mundo. Entendeu? O dia que a gente entender isso de verdade, a gente vai cair de joelhos e vai reconhecer que há um nome no universo diante do qual o mínimo que pode acontecer é todos os joelhos se dobrarem e toda a língua confessar: Tu és o Senhor. Ponto. Tu és o Senhor. Graças a Ti, tudo existe e tudo permanece. Verdadeiramente, sem Ti, nada do que foi feito se faria. É isso. Então, por isso que você vê essa reação de Deus diante de uma situação como essa. Porque Ele vem a partir do sacrifício. Ele não vem a partir da lei. Ele vem a partir do sacrifício. A lei nos diz no que é que nós nos tornamos com a nossa queda. E o sacrifício nos diz o que é que nós podemos nos tornar em Cristo Jesus. Então, por isso que Deus tem essas reações. Bom, e aí, o que aconteceu com Jacó? Deus de novo fala e Jacó mais uma vez não entende. Quer dizer, nem tudo são rosas, né? Tem seus espinhozinhos também. Então o Jacó veio de Padã Arã, Deus apareceu para ele, o abençoou e disse de novo: teu nome é Jacó, não te chamarás Jacó, porém Israel é o teu nome. Ele chamou Israel e disse: eu sou o Deus Todo-Poderoso, ser fecundo, multiplica-te, uma nação e multidão de nações sairão de ti, reis procederão de ti. A terra que dei a Abraão e a Isaque, dar-te-ei a ti, e depois de ti a tua descendência. E Deus retirou-se dele, elevando-se do lugar onde lhe falara. Então Jacó erigiu uma coluna de pedra no lugar onde Deus falara com ele, derramou sobre ele uma libação e lhe deitou óleo, e ao lugar onde Deus falara, Deus novamente chamou de Betel. Jacó novamente chamou de Betel. Pronto, fez a mesma coisa. Mais uma vez repetiu: aqui é a casa de Deus. Aqui é a casa de Deus. Mas isso é complicado, porque agora ele estava em Padã Arã, já não estava mais em Luz. Então ele é o primeiro cara que disse: Deus mudou de endereço. Ele não está mais lá em Luz, agora ele está aqui em Padã Arã. Quer dizer, não caiu a ficha de que Deus está comigo mesmo. Deus está comigo mesmo. Eu sou a casa de Deus. Meu irmão também é, minha irmã também é, mas eu também sou, E nós todos juntos somos o condomínio de Deus. Não caiu essa ficha ainda. Então, a gente não pode esquecer disso, irmãos e irmãs. Sabe por quê? Porque quando você esquece disso, você fica na mão das pessoas que manipulam o nome de Deus para manipular os outros. Porque eles ficam dizendo que eles têm a unção, que se eles não te abençoarem, você não é abençoado.
E eu vou lhe dizer uma coisa: a unção é de Jesus Cristo. Entendeu? Às vezes a pessoa diz assim: puxa, Ari, você é um cara ungido. Eu falo: não, ungido é Jesus Cristo. Eu estou debaixo da unção dele. Porque a palavra Cristo significa ungido. E eu já tenho cabelo branco o suficiente para não deixar ninguém me chamar de Cristo. Tá certo? Que isso é anátema. Isso é maldição. Agora, é claro que eu não fico falando isso, né? Porque eu não vou ficar ofendendo os irmãozinhos, as irmãs que estão fazendo isso com a melhor das boas vontades, agradecendo a Deus por Deus ter falado ao coração deles ou delas. Mas a unção é de Cristo. E nós todos estamos debaixo da unção de Cristo. O Espírito do Senhor Deus está sobre mim, pelo que me ungiu a levar boas novas aos cativos, a pregar libertação aos algemados, a transformar o pranto em alegria, as cinzas em louvor, a anunciar o ano aceitável do Senhor. E quando ele terminou de ler essa palavra, ele disse para todos os que o estavam ouvindo na sinagoga de Nazaré: hoje, diante de vocês, cumpriu-se esta palavra. Ponto. Eis o ungido de Deus, e eu estou debaixo da sombra dele. Se você quiser ficar no sol, azar seu. Azar seu. Vem para baixo da sombra você também. Que negócio é esse de cair na tentação de se achar especial? Tem um sujeito especial no universo. Ele está assentado à direita de Deus Pai. E virá de lá para julgar os vivos e os mortos. Todos nós estamos debaixo da unção dele. Nós temos diferenças de função, mas não diferença de unção. Uns são, outros não, né? Não diferença de unção, porque a unção é de Cristo, e cada um de nós recebe a porção necessária de Cristo para fazer o que a gente tem de fazer no reino. Ponto. Um dia desses, um irmão quase me bateu, porque ele disse que eu estava dizendo que não tinha autoridade na igreja, que na igreja não tem relação de autoridade. Eu disse: eu não disse isso, irmão. Disse sim, você disse que na igreja não tem relação de autoridade. Não, irmão, não disse isso não. O que eu disse é que na igreja nós nos submetemos uns aos outros no temor de Cristo. Na medida em que eu me submeto a você por respeito a Cristo, e você se submete a mim por respeito a Cristo, quem de nós é o maior? Isso significa que eu vou desrespeitar você? Não, por quê? Porque eu já estou submisso a você por respeito a Cristo. E você já está submisso a mim por respeito a Cristo. Então nós estamos indo para o abraço e cada um para fazer a sua função. É isso. Se a gente não aprender isso, a gente não aprende nada, viu, irmãos? A gente não aprende nada. A gente não aprende nada.
Esse é o ponto. Por exemplo, nós estamos aqui, Deus está me dando a graça de ministrar. E provavelmente alguns aqui dos irmãos e irmãs dirão: Deus me levou lá para ouvir aquela ministração. E eu direi: Deus me enviou lá para ouvir uma ministração que eu recebi do Nilfran sobre enxerto na oliveira verdadeira, que vai mudar toda a minha visão teológica sobre o que Deus está fazendo. Entendeu? Se não, nós não entendemos o que é o reino de Deus, nós não entendemos nada desse negócio, e nós estamos pensando que esse negócio aqui é uma disputa de poder. Isso aqui não é uma disputa de poder, isso aqui é uma troca de bênçãos. Hoje espero estar podendo abençoar, e estou grato a Deus porque estou sendo abençoado. Foi o que o apóstolo Paulo disse: eu estou indo aí para compartilhar um dom com vocês, esperando que vocês compartilhem comigo. Porque isto é a casa de Deus, o condomínio de Deus, e Deus é Pai de todos, está em todos e age por meio de todos. Isso é a igreja de Jesus. Se eu aprender isso, eu não vou disputar poder e pronto, final. O que a gente tinha de disputar é serviço. Você sabe qual devia ser o maior problema, mas assim, o problemão que todo crente devia ter? Era na hora de entrar no elevador. Porque um irmão ia dizer para o outro: primeiro você. Não, faço questão, irmão, você primeiro. Não, você primeiro, por favor, eu quero honrar você. Até que alguém chamou o elevador e ele vai embora. Então, se devia ser. Esse é o grande problema. Todo mundo ia dizer assim: gente, tá atrás de crente diante do elevador é um problema, porque eles demoram horas para decidir quem é que entra primeiro. Aí nós íamos ter de fazer um código universal entre os crentes, que é assim: deixa entrar primeiro quem for mais velho. Pronto, aí resolve. Para não atrapalhar quem vem atrás. Esse devia ser o único problema que nós devíamos ter. Porque a nossa postura é de nos submetermos uns aos outros. Então, mais uma vez, o meu irmão Jacó não entendeu que Deus aparece para ele, não porque ele chegou no lugar onde Deus está, mas porque Deus resolveu mostrar-lhe que lugar ele deveria estar. Que é confiando em mim. Confia em mim, eu estou com você. Agora o pessoal diz assim: mas você não tem medo de que isso vai individualizar os crentes e aí a gente não tem mais nenhum relacionamento? Ué, se isso acontecer é porque o sujeito não se encontrou com Jesus. Porque quem se encontra com Jesus se apaixona pela humanidade, principalmente pelos irmãos. Essa é uma das demonstrações mais profundas de que alguém se encontrou com Jesus. Ele vira manteiga derretida, porque vê uma pessoa, quer ajudar todo mundo, quer abençoar todo mundo, quer cuidar de todo mundo. Aí os irmãos mais velhos têm que dizer: calma, não dá para cuidar de todo mundo. Então pergunta a Deus quem aí que você pode cuidar, porque vai ter outros filhos de Deus cuidando dos outros. Se não explodiu numa paixão pela humanidade e principalmente pelos irmãos, então o encontro não foi com Jesus. Entendeu? Então, Deus falou de novo com o irmão, mas ele não entendeu, porque ele chamou o lugar de Betel de novo. Ele disse: olha, você é o Israel, eu sou o Deus Todo-Poderoso, se multiplica, está tudo bem com você agora,
A terra que dei a Abraão e Isaque eu estou dando a você, e depois de você para a sua descendência. Aí ele disse, puxa, ele podia ter dito, puxa, finalmente voltei para minha casa. Aí ele disse, isso aqui é a casa de Deus, e chamou de Betel de novo. Ele não entendeu de novo. Entenda, Betel é você, mas também é o irmão do lado, a irmã do lado. E é por isso que nós nos submetemos uns aos outros. Sabe por quê que eu me submeto a você? Porque Deus mora em você. E sabe por que você deve se submeter a mim? Porque Deus mora em mim. E sabe o que isso significa? Que todas as vezes que nós nos encontrarmos, nós vamos para o abraço. Porque eu vou para honrar você, você vem para me honrar, a gente vai para o abraço. E sabe o que isso vai fazer? Vai fazer eu ter medo de magoar você e de romper a minha comunhão com você e a unidade que deve haver entre nós. Isso vai fazer você ter o mesmo medo. Então todas as vezes que eu tiver de ministrar para você, eu vou primeiro chorar por você. E todas as vezes que você tiver de ministrar para mim, você vai primeiro chorar por mim. É isso que Jesus sonhou para a igreja. Entendeu? E aí, vamos para o finalmente. Tchan, 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 tchan. Tchan, 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 tchan. Finalmente apareceu o homem de Deus. Apareceu o homem de Deus. Por quê? Porque o José foi para o Egito. Você conhece a história do José, não vou repeti-la aqui. O José se tornou o homem mais importante do Egito depois do faraó. Os irmãos foram atrás de comida porque tinha fome no mundo todo, menos no Egito, porque José tinha administrado muito bem o Egito. O José, depois de idas e vindas, se apresentou para os irmãos. Depois que ele se apresentou para os irmãos, ele disse para chamar o pai e vir com a família toda, a tropa toda para o Egito, porque ele mandava no Egito. O velho Jacó não pensaria duas vezes. Mas olha o que o novo Jacó fez. Partiu, pois, Israel, agora não é mais Jacó, Israel, com tudo o que possuía, e veio a Berseba, e ofereceu sacrifícios ao Deus de Isaque seu pai. E Deus falou a Israel em visões de noite e disse: Jacó, Jacó. Ele respondeu: eis-me aqui. Então disse: eu sou Deus, o Deus de teu pai. Não temas descer para o Egito, porque lá eu farei de ti uma grande nação. Eu descerei contigo para o Egito, e te farei tornar a subir. Certamente a mão de José fechará os teus olhos. Agora não tem mais aquele homem dizendo: opa, meu filho manda naquele negócio, agora eu estou feito. Meu filho manda naquele negócio, meu filho está bem posicionado, Deus cumpriu todos os sonhos que deu para ele, mas eu não dou um passo se ele não me disser pode ir. Ele finalmente aprendeu a adorar a Deus. Senhor, que queres que eu faça? Senhor, sonda-me. Sonda-me.
conhece o meu coração, perscruta os meus pensamentos, vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho direito. Aprendeu. E Deus disse: vai, eu estou contigo. E ele não chamou Berseba de Betel. Agora ele sabia: Betel sou eu. E onde eu estiver, e onde o meu povo estiver, Deus estará conosco. Deus estará conosco. E aí ele se levantou de Berseba, e os filhos de Israel levaram Jacó, seu pai, e seus filhinhos e as suas mulheres nos carros que Faraó enviara para o levar. Tomaram seu gado, seus bens que haviam adquirido na terra de Canaã, e vieram para o Egito com toda a sua descendência, seus filhos e os filhos de seus filhos, suas filhas e as filhas de seus filhos, e toda a sua descendência levou-os consigo para o Egito. Por que agora? Porque José reina? Não, agora não tem mais esquema não. Estou indo para o Egito porque Deus disse, pode ir. Não importa mais quem reina, e também não importa quem não reine. Só importa uma coisa: Deus disse. Então, o restante não importa. O restante não importa. Uma vez um irmão chegou para mim e disse assim: eu quero fazer um ministério, mas eu fiz as contas aqui, para fazer esse ministério vai custar pelo menos R$1 milhão. Eu disse: aham. Aí ele disse: mas não sei onde conseguir esse dinheiro. Eu disse: bom, isso não é problema seu, né? Ele falou: não? Eu falei: não. Ele falou: como assim? Eu falei: meu amigo, você só tem um problema: saber se Deus quer que você faça isso. Se Deus quiser que você faça isso, você terá tantos milhões quanto você precisar. Se Deus não quiser que você faça isso, você pode ter todos os milhões que você desejar, você não fará. Você só tem um problema: Senhor, é isso que o Senhor quer? Pronto. O pessoal diz que o George Miller administrou durante a vida cerca de 300 milhões de dólares. 300 milhões de dólares é dinheiro, hein? Ó. Sabe como ele fez isso? Qual foi a estratégia do George Miller para conseguir tudo isso? Orou. E foi cuidar de 2.000 crianças. Deus deu a George Miller 300 milhões de dólares porque Deus queria que ele cuidasse de 2.000 crianças. E cuidasse bem. O problema é que está todo mundo querendo andar sobre as águas, mas não quer ir curar o pessoal de Genezaré. Está todo mundo querendo acalmar a tempestade, mas não vai lá, não está querendo expulsar a legião do Gadareno. Está todo mundo querendo andar sobre o mar aberto, mas não está querendo libertar escravos. Então por que Deus vai abrir o mar para você? Só para você bater no peito e dizer que Deus abriu o mar para você? Por que Deus vai fazer você andar sobre as águas? Só para você ficar batendo no peito: eu sou melhor que vocês porque eu ando sobre as águas? Jesus andou sobre as águas porque o pessoal de Genezaré estava esperando ele, e lá ele curou todos os enfermos. Jesus acalmou o vento e a tempestade porque tinha um desgraçado de um ser humano
tomado pelos demônios, nem personalidade tinha mais, não tinha mais nome, não falava mais, só os demônios falavam. Eles tinham roubado a sua alma, roubado a sua personalidade, roubado a sua psique. E Jesus foi lá libertá-lo. E Jesus foi lá acabar com o poder daquela legião. E Jesus foi lá anunciar àqueles agentes do inferno: o reino de Deus chegou e os seres humanos serão libertados. Chegou a libertação da raça humana. Vocês nunca mais vão fazer com os seres humanos o que vocês fizeram. Acabou. Então você quer ver Deus fazer chover milhões de dólares na sua vida? Vai cuidar das vidas que o Senhor está querendo que você cuide. Vai libertar os escravos que Deus está querendo que você liberte. Vai curar os enfermos que Deus está querendo que você cure. Vai libertar os endemoniados que Deus está querendo que você liberte. E Deus dará a você tudo o que você precisar para fazer o que tem de ser feito. Então, foi isso. O Jacó finalmente ouviu Deus. E aí, o que aconteceu? Deus passou a ter um representante na terra finalmente. Está vendo a graça? Está vendo o que a graça está fazendo? O que a graça fez com um sujeito enganador? Está vendo o que a graça fez com um sujeito cheio de esquema? Está vendo o que a graça fez com um sujeito mentiroso que usou até o nome de Deus para mentir? Está vendo o que a graça de Deus fez com um sujeito covarde que botou toda a sua família como escudo vivo entre ele e o irmão? Aprenda uma coisa nas Escrituras Sagradas, meu irmão, minha irmã. O herói nas Escrituras Sagradas é o Deus de toda graça. Às vezes a gente é tentado a fazer sermões assim: seja como Abraão. Meu amigo, Deus teve de falar com Abraão pelo menos 2 vezes antes de ele sair. Ele só saiu depois que o pai morreu em Padã Arã. Primeiro Deus apareceu para ele em Ur dos Caldeus. Ele foi com o pai e toda a turma para Arã. Esperou o pai morrer. Quando aquele moço que Jesus convidou para ser discípulo dele disse: deixe-me primeiro a enterrar os meus mortos, ele estava falando: deixa eu fazer o que Abraão fez, que primeiro esperou o pai dele morrer para depois obedecer a Deus. Não tem heróis na Bíblia, a não ser o Deus de toda graça, que pega um sujeito marcado pela mentira e pela covardia e transforma num príncipe. Isso é a obra da graça de Deus. E aí Deus tem um representante na terra. Por quê? Porque trouxe José a Jacó seu pai e o apresentou a Faraó. E Jacó abençoou a Faraó. Agora lembre-se, Faraó era tido como Deus. Não se esqueça disso. Não se esqueça disso. Faraó era reverenciado como Deus. Mas naquele dia, ele conheceu um representante do Deus verdadeiro. Alguém
que era maior do que tudo que ele podia imaginar, o Deus verdadeiro, e um agente de Deus o abençoou. E quando esse agente de Deus o abençoou, colocou-o no seu devido lugar. Você não é Deus, moço, mas há um Deus que quer o seu bem. E eu vim lhe trazer a sua bênção, a bênção dele para você. Olha que esse texto é lindo, porque o faraó pergunta a Jacó: quantos são os dias dos anos da sua vida, da tua vida? E Jacó lhe respondeu: os dias dos anos das minhas peregrinações são 130 anos. Poucos e maus foram os dias dos anos da minha vida, e não chegaram aos dias dos anos da vida de meus pais, nos dias das suas peregrinações. E o que é que ele está dizendo aqui? Você pode dizer: ele está sendo ingrato com Deus, porque afinal de contas os dias dele foram abençoados por Deus. Não, ele está dizendo: faraó, os meus dias não contam, porque eu não sou o resultado do que eu vivi, eu sou o resultado do que Deus fez comigo. Não foram os meus dias que me fizeram sábio, não foi a forma que eu vivi que me fez especial, não foram os anos que eu passei pela terra que me fizeram conhecer. Foi o Deus que não desistiu de mim. Eu não vivi tanto quanto os meus pais. Meus pais viveram mais, souberam mais. A bênção que eu estou lhe dando não tem nada a ver comigo. Não tem nada a ver com o tempo que eu vivi, nem com a forma que eu vivi. Tem a ver com Deus que não desistiu de mim. Percebe? E aí termina: e tendo Jacó abençoado a Faraó, saiu de sua presença. Isso é extraordinário, porque aqui devia ter escrito assim: tendo sido abençoado por Faraó, Faraó o despediu. Mas o texto diz que Jacó estava no controle da situação. Jacó abençoou a Faraó. Quando Faraó quis exaltar Jacó, ele não deixou. Ele não deixou que Faraó o exaltasse. Cuidado com gente que gosta que você o exalte. Ele não deixou. Ele disse o que todos nós temos de dizer quando alguém diz algo bom acerca de nós: graças a Deus, glória a Deus, Deus é bom, bendito seja o nome do Senhor, que bom, como Deus é maravilhoso, porque é Deus. Ninguém está fazendo favor a Deus quando glorifica o seu nome, porque o tempo todo foi Deus. Um dia todos nós estaremos na presença do Senhor e Ele vai nos receber de braços abertos. Fica tranquilo, Ele não vai passar filme nenhum da sua vida, não vai envergonhar você, porque tudo está na cruz. Na cruz. Tá certo?
tudo está na cruz. Lembre-se, Deus, para ter relacionamentos significativos conosco, não abriu mão de saber o futuro, abriu mão de saber o passado. Colocou todo o nosso passado na cruz. Está na cruz, não tem mais esse filme na filmoteca de Deus. Inclusive, há coisas do seu passado que você às vezes vai falar com Deus para pedir perdão de novo, e Deus não sabe mais o que é que você está falando. E é como se Deus dissesse para você: escuta, do que você está falando? E você dissesse: uma coisa que eu fiz há tantos anos. Não está mais aqui. Deve ter sido resolvido na cruz. Então aqui já está esquecido. Por que você não esquece também? Você não tem mais nada para falar comigo? Não tem projeto? Não tem gente que você quer ver salva? Não tem gente que você quer libertar? Não tem irmão que você quer ver abençoado? Não tem mais nada? Eu já te perdoei, moço. Já te perdoei, moço. Esse negócio já passou. Vai daqui para frente. Você está voltando lá para quê? Você gosta do filme, é isso? Deus esqueceu. Esqueça. Só não se esqueça do que você ainda não se arrependeu. Então, do que você não se arrependeu, não é para você ficar se lembrando, é para você se arrepender. Ora bolas, vai lá, fala: Deus, fiz isso porque sou um safado, preciso de perdão. Não vai lá se defender, não. O problema é que o sujeito vai: Senhor, eu não sei como eu pude fazer. Qualquer um sabe como é que eu pude fazer isso. Eu sou um safado, safado só faz isso mesmo. Eu não sei como eu pude roubar. Eu sei, sou ladrão, ladrão rouba. Por isso que eu preciso de perdão, senão eu estava apresentando desculpa. Tá certo? Quando eu tenho de chegar num lugar, peguei o ônibus quebrou, não tem mais nenhum outro ônibus na linha, eu chego 5 horas depois, porque só 5 horas depois alguém do sistema de transporte público se lembrou que aquele bando de seres humanos também precisavam viajar, terminar a viagem. Eu vou pedir perdão? Não, eu tenho desculpas para apresentar para você. Estava vindo, estava tudo certo, o ônibus quebrou, o sistema, você sabe como é que funciona? Não funciona. Eu só cheguei, eu atrasei 5 horas, porque é isso. Pronto, e você vai dizer: tudo bem, está desculpado. Ou seja, eu entendo o que aconteceu com você. Agora, quando eu peco contra você, eu peco porque eu sou safado. Quando eu minto para você, eu minto porque eu sou mentiroso. E arrepender-se é dizer: eu sou um mentiroso. O único jeito de você me ajudar é me perdoando, porque eu não posso falar mais nada, não posso pedir mais nada e não posso apresentar desculpa nenhuma. Ore por mim. Me ajude. E é assim que a gente faz com Deus, e Deus diz: os teus pecados estão perdoados, levanta, toma o teu leito e anda. Vai embora. Está tudo resolvido. Você está perdoado. É isso. Aí está resolvido. E aí, meu irmão, minha irmã, acabou, não tem mais filme nenhum, não. Já passou, já era. Isso aí já foi incinerado. Foi crucificado, acabou. Agora vai para frente. Tem um montão de coisa para fazer aí, irmão. Um bocado de coisa para fazer aí, irmão. Tem gente para ser abençoada, gente para ser curada, gente para ser convertida, gente para ser abençoada com alimento, com roupa, com palavra de salvação, com abraço, com carinho. Tá cheio de problema para ser resolvido que só a gente pode resolver, ué. Vai ficar empacado no que Deus já perdoou e nem lembra mais? Então,
Quando o faraó tentou exaltar o Jacó, ele não deixou. Porque ele sabia a quem se devia toda a glória. E como é que a gente não deixa? Dizendo para os irmãos, não fui eu, foi Deus, fala com Deus. Não, isso aí é bobagem. Mesmo porque quem aplaude a criatura, aplaude o Criador. Se um irmão canta bem, eu aplaudo mesmo. Bravo! Eu estou reconhecendo a criatura e estou reconhecendo que ele tem um Criador fantástico capaz de lhe dar esse dom. E ele vai reconhecer o Criador. Isso é que é sadio. Isso é sadio. Às vezes você encontra o irmão e diz, é Deus. É igual aquela história do irmão que chegou para o outro e disse, rapaz, você é um baterista maravilhoso. E ele disse, não sou eu não, é Jesus. O camarada diz, não, você é um baterista maravilhoso. Não sou eu não, é Jesus. Não, você é um baterista maravilhoso. Não sou eu, sou Jesus. Irmão, Jesus é um baterista muito melhor do que você. Mas você é um bom baterista também, você é maravilhoso. O que ele tinha de ter dito? Ele tinha de obrigado, irmão, graças a Deus, aleluia, que bom que edificou a sua vida, é para isso que a gente vive, para ser instrumento de Deus, aleluia, glória a Deus, Deus é bom mesmo, Deus me deu essa graça. É assim que faz, é sadio, tem que ser sadio, está cheio de coisa doente na igreja. É porque todo mundo fica tratando Deus como se Deus estivesse num divã. Se não fizer, não dizer glória a Deus, se não, ele fica uma fera, porque a autoimagem dele está abalada. Para com isso. Para com isso. Deus não tem problema de autoimagem nenhuma, não. E toda vez que você reconhece a criatura, você reconheceu o Criador. E cabe a cada criatura que foi reconhecida pela misericórdia que o Criador teve com ela, dar ao Criador a honra que lhe é devida, ué. Aí nós somos sadios. Bom, tá uma beleza isso. E agora continua uma beleza. Por que continua uma beleza? Porque a luz raiou. A luz raiou. Finalmente a luz raiou. Quando o Jacó estava para morrer, o José levou os filhos dele para serem abençoados por Jacó. E depois Jacó abençoou todos os filhos e deu palavras proféticas que duram por séculos, que até hoje se cumprem. E aí, olha como Jacó começou a falar. Disse Jacó a José, o Deus Todo-Poderoso me apareceu em luz. Finalmente ele percebeu, Deus me apareceu em luz na terra de Canaã e me abençoou e me disse, eis que te farei fecundo e te multiplicarei. Agora ele sabia. Que agora a função dele é representar Deus na terra. É falar em nome de Deus, é abençoar em nome de Deus. E é isso que a graça quer fazer de mim e de você, pessoas que falam em nome de Deus e que abençoam em nome de Deus. Você sabe o que é um negócio legal? É quando o cara chega e fala assim, os esotéricos fazem muito isso. Os esotéricos dizem assim, tem pessoas que são iluminadas. Eu vou dizer uma coisa, graças a Deus não é nenhum cristão. Porque os cristãos não são iluminados, os cristãos são luminosos. Porque o Senhor Jesus disse, vós sois
a luz do mundo. Ele não disse, sobre vós incide a luz do mundo. Ele disse, vós sois a luz do mundo. Eu acendi vocês. A vida, a minha vida está em vocês. E o que foi que o João disse? Nele estava a vida, e a vida dele ilumina todo mundo. Os esotéricos dizem, luz é vida, e nós dizemos, vida é luz. Percebe? A vida de Cristo está em mim e em você, meu irmão, minha irmã. E a vida de Cristo nos acendeu na história. Nós somos luz. Nós somos mais do que iluminados. Nós somos luminosos. E somos luminosos porque dentro de nós está a vida de Cristo. E a vida de Cristo é a luz do mundo. E nós estamos aqui para iluminar a todos. E nós iluminamos a todos até eles se tornarem luminosos. Iluminamos com a nossa bênção, iluminamos com as nossas boas obras, iluminamos com as nossas palavras que levam edificação, iluminamos com o nosso amor, iluminamos com a nossa bondade, até que um dia eles se convertam e se tornem luz como nós e passem a iluminar a humanidade. Isso é a fé cristã, isso é a fé cristã. Não deixa ninguém mediocrizar a fé cristã. Não deixa ninguém mediocrizar a graça de Deus. Isso é a graça de Deus. Pela graça sois salvos, mediante a fé. Isto não vem de vós, é dom, é presente de Deus. Deus presenteou você, meu irmão e minha irmã. E sabe o que esse presente está fazendo de você? Um Israel. Gente luminosa. E aí que é maravilhoso ver isso. O Deus Todo-Poderoso me apareceu em luz na terra de Canaã e me abençoou. Que coisa maravilhosa. Agora ele sabia, a graça de Deus o levou até lá. Isso é que é viver pela graça. E aí, finalmente, Deus tem um profeta que sabe a sua vontade. Esse texto é maravilhoso. O José levou os filhos para o pai abençoar. E aí depois tomou José a ambos, a Efraim na sua mão direita e a esquerda de Israel, e a Manassés na sua esquerda, a direita de Israel, e fê-los chegar a ele. Mas Israel estendeu a mão direita e pôs sobre a cabeça de Efraim, que era o mais novo, e a sua esquerda sobre a cabeça de Manassés, cruzando assim as mãos, não obstante ser Manassés o primogênito. E abençoou a José, dizendo: o Deus em cuja presença andaram meus pais, Abraão e Isaque, o Deus que me sustentou durante a minha vida até este dia. Ó, que coisa! Nós temos outro ser humano aqui, gente. Isso aqui é salvação. Você percebe que isso é que a salvação faz? Nós temos um outro ser humano aqui. Um ser humano foi salvo. E ele disse, e abençoou a José, dizendo: Deus em cuja presença andaram os meus pais Abraão e Isaque, o Deus que me sustentou durante a minha vida até esse dia,
O anjo que me tem livrado de todo mal, abençoe estes rapazes, seja neles chamado o meu nome e o nome de meus pais, Abraão e Isaque, e cresçam em multidão no meio da terra. Olha, isso é maravilhoso, porque agora ele está dizendo, é o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o meu Deus. Ele andou comigo e me sustentou a vida toda e me livrou de todo mal, e agora eu invoco a bênção dele, porque finalmente eu sei de quem eu estou falando. E isso é extraordinário. Me lembro de uma semana que chegou com um pastor e disse, eu não vou mais em tal lugar e nem em tal lugar, porque Deus me disse, o pastor alto lá. Deus não lhe disse isso. Aí ela disse, pastor, o senhor não pode dizer isso. E o pastor disse, eu já estou lhe dizendo e vou repetir. Deus não lhe disse isso. Isso a irmã está tirando do seu coração. Deus não lhe disse isso. E aí a irmã virou para o pastor e disse, como é que o senhor sabe? E ele deu a resposta impressionante, eu conheço Deus e sei que ele não fala essas coisas. Eu tenho andado com Deus e Deus tem andado comigo. Eu sei que ele não fala essas coisas. A irmã vai voltar para sua casa, vai dobrar os seus joelhos e vai falar com Deus. Se ele lhe disser o contrário do que eu estou lhe dizendo, a irmã vem até aqui e me amaldiçoe. Mas se ele lhe disser o que eu estou lhe dizendo, obedeça-o. Porque a irmã está permitindo que o diabo contamine o seu coração. Isso é andar com Deus. Foi o que Jacó disse. Eu sei de quem eu estou falando. E aí o que aconteceu? Vendo José que seu pai pusera a mão direita sobre a cabeça de Efraim, e isso foi desagradável para José. E o José tomou a mão do seu pai para mudar da cabeça de Efraim para a cabeça de Manassés. E disse José a seu pai, não assim, meu pai, pois o primogênito é este. Põe a mão direita sobre a cabeça dele. Mas o seu pai o recusou e disse, e essa frase é extraordinária. Ele disse, eu sei, meu filho, eu o sei. Eu sei a vontade de Deus. É isso que a graça quer fazer conosco. A graça quer nos levar num dia em que eu não precisarei mais buscar a vontade de Deus. Eu a saberei. Porque isso é comunhão com Deus. Foi isso que Jesus prometeu. Um dia, vocês não precisarão falar mais ao Pai em meu nome, porque Ele mesmo falará com vocês. Com isso Ele não estava saindo da cena. Ele estava dizendo que Ele completaria o seu trabalho, levaria a gente a ter uma comunhão com o Pai tão grande, que quando a gente precisasse saber a vontade de Deus, nós saberíamos. E foi isso que o Jacó disse. Eu sei, meu filho. Eu o sei. Isso é a graça. Esse é o Deus de Jacó. E aí, sabe o que aconteceu? Deus finalmente é glorificado, pois dele é o reino, o poder e a glória. E sabe o que isso significa? Que quando a gente aprende a caminhar com Deus de Jacó, a se submeter à sua graça, a gente pode
ler o restante do Salmo 24. Levantai, ó portas, as vossas cabeças. Levantai-vos, ó portais eternos, para que entre o Rei da Glória. Quem é o Rei da Glória? O Senhor, forte e poderoso. O Senhor, poderoso nas batalhas. Levantai, ó portas, ó portas as vossas cabeças. Levantai-vos, ó portais eternos, para que entre o Rei da Glória. Quem é esse Rei da Glória? O Senhor dos Exércitos. Ele é o Rei da Glória. O Senhor que nos agracia, que envia os seus anjos para ministrar a nós. Ele é o Rei da Glória. O Senhor que nos transforma à imagem do seu Filho. Ele é o Rei da Glória. O Senhor que nos converte e cura as nossas feridas, corrige o nosso coração, ressuscita o nosso espírito, escreve as suas leis com fogo na nossa alma e nos enche do seu espírito. Ele é o Rei da Glória. E o que a graça de Deus quer fazer conosco é que todos nós nos tornemos um Israel que não só anuncia o Rei da Glória, mas leva consigo o Rei da Glória. O Pedro, um amigo meu que trabalha na favela do Borel, ele conta uma experiência fantástica que ele teve. Ele disse para Deus: Deus, eu queria ir para Israel, pisar onde o Senhor pisou. E Deus disse para ele: filho, mais importante do que você em Israel pisar onde eu pisei, é que agora, por sua causa, eu estou pisando onde nunca tinha pisado. Você entendeu o que a graça quer fazer? Você entendeu o que é a graça de Deus e como a graça de Deus transforma, vivifica? Então cuidado com essa gente que transforma a graça de Deus numa graça barata, que diz que não importa o que você faz, Deus gosta de você, e paciência, vai ser assim mesmo, vai vivendo. Não! A graça de Deus veio para nos transformar. É claro que o Senhor há de nos perdoar sempre que precisarmos de perdão, que o Senhor há de nos converter sempre que precisarmos de conversão de novo, de arrependimento de novo. Mas Ele não faz isso para a gente ficar onde está, faz isso para a gente ir para frente. Porque Deus esquece o passado, corrige o presente para nos dar um novo futuro. Senão a gente não entendeu. Então, aí todo mundo pergunta: bom, então o que a gente faz? Qual é a nossa parte? Primeira parte nossa é consciência de necessidade, que é como começa o Salmo 24. O Senhor pertence à terra e tudo que nelas habitam. Foi Ele que afirmou sobre os mares. E quem é que pode subir à presença do Senhor e quem pode permanecer lá? Só quem tem as mãos limpas, o coração puro e não entrega a sua alma à falsidade nem jura dolosamente. Então o que isso mostra para mim e para você? Que eu e você precisamos de Deus, porque nós não somos assim. E só a graça de Deus pode nos declarar pessoas assim. E só a graça de Deus pode nos transformar em pessoas assim. Então, consciência de necessidade. Pai, eu preciso de Ti. Sonda-me, ó Deus. Sonda-me, ó Deus. Conhece o meu coração. Perscruta os meus pensamentos. Vê se há em mim algum caminho mau. E guia-me pelo caminho direito por amor ao Teu nome. Sonda-me, ó Deus. Então, qual é a sua parte? Ficar o tempo todo exposto a Deus.
ficar o tempo todo exposto a Deus. Mas o que eu faço? Fique exposto a Deus. Mas como eu decido a vida? Bom, você já sabe o que é pecado e o que não é, não sabe? Ah, isso eu sei. Então faça tudo aquilo que você sabe que não é pecado. Mas e se eu estiver fazendo alguma coisa sem saber, estou ofendendo Deus? Fica tranquilo, Deus avisa você. Você acha que Deus é um torturador? Que mantém você numa situação estática, você não pode se mexer porque pode ser que você peque? Para com isso, ande de acordo com o que você alcançou. E se der algum problema, fica tranquilo, Deus avisa você. Deus avisa você porque você está exposto a Deus. De tudo que se deve guardar, guarda o teu coração, vigia se o teu coração está sempre exposto a Deus e dizendo: Deus, sonda-me, sonda-me, conhece os meus sentimentos, o meu coração, perscruta os meus pensamentos, e se tiver algum caminho mau, guia-me pelo caminho direito. Isso é ficar exposto a Deus. Outra coisa, o que eu faço? O que eu devo vigiar para estar na graça? Senso de propósito. Não se contente em ser menos do que a graça de Deus pode fazer na sua vida. E é óbvio que eu não estou pensando em você ser líder, em você ser rico, ou essa baboseira toda. Estou pensando em você ser gente como Jesus. Não admita ser menos gente do que Jesus. Corra em direção a Ele. Não admita amar menos do que Jesus pode fazer você amar. Não admita perdoar menos do que Jesus pode fazer você perdoar. Não admita ajudar menos do que Jesus pode fazer você ajudar. Não admita realizar menos do que Jesus pode fazer você realizar. Transforme tudo que vier na sua mão em culto a Deus. Faz para Jesus, para Ele ficar contente. Considere cada pessoa diante de você, abençoa cada pessoa que você cruzar. Não admita abençoar menos do que Jesus abençoaria. Claro que você não vai fazer com perfeição, e claro que isso não significa que você não vai errar, que numa hora você vai ser traído pela irritação, etc, etc. Mas lembre-se, Deus sempre trabalha conosco a partir da perspectiva do sacrifício de Cristo. Deus desce agora do Gólgota e não do Sinai. Entendeu? Antes, se você quisesse encontrar Deus, você subia o Sinai. Agora você sobe o Gólgota, a montanha da caveira, para encontrar Cristo crucificado, para poder experimentar a vida do Cristo ressurreto. Eu não sei porque muitos na igreja brasileira ainda continuam subindo o Sinai, quando agora é hora de subir ao Gólgota. Não é um desprezo ao Sinai, é que o Sinai foi que nos trouxe ao Gólgota. Porque tudo que o Sinai gritava para nós é: vocês precisam do Gólgota, senão vocês não terão esperança. Isso foi o que o Sinai gritou para a gente noite e dia e noite, com alaridos e com relâmpagos e com trovejos. O grito do Sinai é: vocês precisam do Gólgota. O Gólgota chegou. E agora
a gente sobe ao Gólgota para poder desfrutar da ressurreição enquanto aguardamos Jesus pôr os pés em Sião. Percebe? Porque um dia ele vai fazer isso. Ele vai rachar o Sião no meio e todo olho o verá. E até lá, nós estaremos cada dia mais fazendo com que os portais se levantem para que ele passe. Através da nossa pregação, através das nossas boas obras, através da nossa vida, através da nossa obediência, através da nossa adoração. E essa é a nossa vocação. E aí não tenha medo de viver, não tenha medo de trabalhar, faça tudo para Jesus, honrando Jesus, dizendo: Jesus, estou fazendo para o Senhor. Igual o cara que cavava valeta lá, que eu gosto dessa história, que é uma coisa de louco. Cavava valeta para a prefeitura e aí demorava para subir no caminhão porque ficava olhando para o buraco que cavou, com o queixo apoiado no cabo da enxada. Um dia os colegas tomaram coragem, perguntaram para ele: o que você fica olhando para o buraco em vez de vir logo para o caminhão? Diz: não estou olhando para o buraco não, estou conversando com Jesus. E o que você conversa com Jesus? Eu digo para ele assim: Jesus, o senhor está vendo essa valeta aqui? Pode ter igual, melhor não tem não. Eu fiz para o senhor. Fiz para o senhor. Cada vez que eu dei um golpe aqui com a enxada, cada enxadada, eu estava pensando: vou fazer uma valeta que Jesus vai gostar. Para que o senhor saiba que eu sei por quem vivo e por que vivo. Então, Jesus, está aí, essa valeta eu fiz para o Senhor. Faça tudo para o Senhor. Faça tudo para o Senhor, seja o que for. Por isso que para nós não tem serviço glorioso e serviço humilde, porque tudo a gente faz para cultuar a Deus. O camarada diz: eu vou pegar esse cara aí, vou dar um serviço indigno dele. Que indigno o quê, moço? Eu vou transformar isso em culto já. Vou transformar isso em culto já. Vou fazer para Jesus. E aí Jesus vai gostar. E se Jesus gostar, ele vai decidir se eu continuo fazendo esse serviço para ele ou se eu faço outro. E se Jesus decidir que eu faço outro, eu vou fazer outro. Mas o fulano não quer. Quem? Não, porque ele está armando quem? Aonde? Do quê? Dá licença, estou falando com Jesus aqui. E a coisa toda é o seguinte, moço: a última palavra na história, quem dá é Jesus. Ponto. Se Jesus disser: não, filho, fica me cultuando aí mais um tempo que eu estou preparando um negócio que você ainda não sabe. Tá bom. Tudo é culto mesmo. Culto é uma festa, meu. Culto é uma festa. É fácil e faço cantando. Porque é uma festa, é para Jesus, é uma festa. Isso vai dando significado a tudo que a gente faz. É assim que a gente faz. Então qual é a minha parte? É a sua parte, fica em estado de adoração. Mas qual é o poder? Filho. Irmão. O poder é o da graça que está em você, ué. Imagine o Pedro falando para Jesus assim: Jesus, eu quero andar sobre as águas, acredito que posso, mas o Senhor tem de me dar primeiro o poder para andar sobre as águas, porque aí eu vou poder andar sobre as águas. Aí Jesus dirá: isso é fácil, é só você sair do barco. Porque para que você precisa de poder sobre as águas se você vai estar ficando aí dentro do barco? Aí não precisa, olha. Bota o pé na água que eu sustento você. Acredite em mim. Isso é tudo que Deus pede o tempo todo. Acredite em mim.
Mas com que fé, Senhor? Com essa que você acredita em Jesus. Você acha que tem outra? Você não acredita em Jesus? Jesus não é seu Senhor e Salvador? Você não crê que está salvo? Amém? Bom, então essa fé, moço. Então você já tem, meu irmão. Já tem, minha irmã. Não precisa de mais fé, não. Ué, se você tem fé suficiente para crer que foi arrancado das garras de Satanás, do império das trevas, e transportado em segurança para o reino de Jesus Cristo, que outra fé que você está precisando? Acredita! O Deus que trouxe você em segurança sustenta você sobre as águas. É isso. O problema é que tem de acreditar em Jesus. E isso quer dizer que a gente tem de mudar a nossa forma de pensar, que foi o que o Paulo falou lá em Romanos 12. E o que é mudar a nossa forma de pensar? É a experiência de Pedro. Vamos para o Pedro de novo. Quando Jesus disse, vem, e o Pedro saiu do barco, naquela fração de segundos que o Pedro saiu do barco, ele passou por uma revolução. Por quê? Porque o Pedro é um grande pescador, conhece tudo sobre o mar, principalmente aquele, ele vivia daquilo. E sabia tudo sobre a água. E o que ele sabia é que água nenhum sustenta sujeito nenhum de pé. Não tem densidade na água para isso não, moço. E tem mais uma coisa que ele sabia, que toda vez que você sai do barco, como quem, no meio do mar, como quem vai pisar em terra firme, você vai para o fundo. Fundo. F-U-N-D-O. Fundo. Ele sabia. Mas Jesus estava andando sobre as águas. E disse, vem. E naquela hora, ele esqueceu tudo o que sabia. E reconheceu. Quem sabe é Ele. Eu vou com Ele. Faça isso. Vá com Jesus. Eu vou com Ele. Se você tem de perdoar alguém, comece a falar em nome de Jesus. Eu abro meu coração para perdoar você. Está perdoado. Porque o Senhor diz que sustenta a gente quando a gente sai do barco. Acredite em Jesus, acredite em Jesus. Do mesmo jeito que Ele acredita em você e não desiste de você. Acredite em Jesus. Acredite no Deus que apareceu para você em Arã. Como apareceu para Abraão. Acredite no Deus que apareceu para você em luz, como apareceu para Jacó. Acredite nele. Isso é estar no lugar onde a graça pode trabalhar livremente. Agora, a graça continuará trabalhando sempre. Mas a pergunta que nós estamos respondendo é: como eu faço para cooperar com a graça? Tenha consciência de que você precisa da graça de Deus. Sem mim, nada podeis fazer. Então, Senhor, sê o Senhor tudo em mim. Tenha consciência de necessidade de transformação. Porque o Senhor quer meu coração sem dolo, minha alma sem falsidade, minhas mãos limpas, e só o Espírito Santo pode fazer isso na minha vida. Como? Perdoando os meus pecados e me transformando. Então faça a oração do salmista: sonda-me, ó Deus, sonda-me. Todo dia faça, clame ao Senhor. Não transforme em reza, não, transforme em grito. Porque isso é que é orar.
Não transforme em reza, transforme em grito. Sonda-me, ó Deus, e confie. Deus falou. Deus falou. Deus vai fazer. E Deus está fazendo. Porque Deus não é homem para mentir. E Deus não é filho do homem para se arrepender. O que Ele falou, Ele cumpre. A palavra do Senhor não volta vazia. Sabe o que está acontecendo? A igreja brasileira, estão ensinando a igreja brasileira a barganhar com Deus. Mas Deus está esperando fé. Porque não tem barganha possível com Deus. Vá barganhar com Deus, Ele vai dizer para você, tá bom. Bota aí sobre a mesa tudo que você tem, que não fui eu que dei, que a gente pode conversar. E não tem. Então, não tem negócio, né? Eu vou negociar com você como? Eu tenho um negócio que você não tem? Você não tem nada? Você veio negociar o quê? Nada. Bom, então o que você quer que eu faça para você? Que o Senhor tenha misericórdia de mim. Agora começamos a conversar. Agora começamos a conversar. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. O segredo para viver na graça, e na graça é consciência de necessidade, senso de propósito e confiança em Deus que lhe apareceu em Harã. Volto a insistir. Isso é segredo para cooperar com a graça, não para ser alvo da graça. Porque alvo da graça, minha irmã, alvo da graça, meu irmão, você já é. Agora, se você quer cooperar com a graça, que está querendo transformar você em uma pessoa cada vez mais parecida com Jesus, o caminho é esse. Faça a oração, sonda-me, ó Deus, a oração do salmista, a oração do Bartimeu, tem misericórdia de mim. E saia para fazer a vontade de Deus todos os dias. Não quer dizer que todos os dias você vai conseguir fazer a vontade de Deus, mas saia de casa para isso. Não quer dizer que não vai ter dias que você não vai se acovardar. Vai. Vai ter dias que você vai ter medo. Dias que você vai mentir. Ou vai omitir. Por causa do medo. Mas continue acreditando em Jesus. Ele não se decepcionou com você. Ele vai estender a mão para você e dizer, tá bom, você ainda não está pronto para andar sobre as águas, vamos para o barco. Vamos para o barco, eu vou com você. Até você poder andar sobre as águas de novo. Acredite em Jesus. Acredite no Deus eterno. O Deus de Jacó. Que o Deus de Abraão, Isaque e Jacó nos abençoe e nos guarde. Que Ele levante o seu rosto sobre nós. Que Ele tenha misericórdia de nós. Que Ele faça brilhar o rosto dele sobre nós e nos dê a sua paz. E que o nome dele seja honrado e glorificado
de eternidade e eternidade. E que dele nos mantenha na sua história, até que todo joelho se dobre e toda língua confesse: Jesus Cristo, e apenas Jesus Cristo, é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Amém.